nenhum toque. Nenhum dos dois se tocaram. Nenhum dos dois teve relação. Nenhum dos dois teve uma conjunção. Nem sequer um selinho. Nem muito menos pegar na mão. O respeito ali, ele foi mútuo. Principalmente eles estavam respeitando a Deus. Porque antes de respeitar a si, temos que ter respeito a Deus. E os cuidados de Boaz com Ruth era o quê? A reputação dela, a imagem dela. Então ele estava fazendo tudo para que ela não viesse ser marcada, para que ela não viesse ser manchada. E agora vem um recado aqui, ó. O homem que não zela pela integridade, pela imagem, pela moral, pelo caráter e pela reputação de uma mulher, ele não é homem. O homem tem que amar a sua mulher como a si mesmo. Ele tem que guardar. Ele tem a função de proteger, de ser o seu remidor, o seu provedor. Ela é preciosa. É aquilo que Deus entregou na sua mão. É aquilo que Deus colocou para você cuidar. E cuidar de que maneira? Cuidar como Deus cuida da sua igreja. Cuidar como Deus cuida dos seus filhos. É assim que você tem que cuidar da sua esposa. Se escutei um fala a Deus aí. Você viu? Tá pegando, né? O verso 15, 16 e 17. Disse mais: dá cá o roupão que tem sobre si, segura. E ela segurou, mediu 6 medidas de cevada e lhe a pôs em cima. Então entrou a cidade. E veio a sua sogra, qual disse: como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vá de mão vazia a tua sogra. Ruth, ela passa a noite toda aos pés de Boaz, ela passa ao pé do seu remidor e não volta de mão vazia. Uma medida de cevada equivale a 2,2 litros. Então, 6 medidas de cevada são 13,2 litros que ela levou para sua sogra. Então, a gente tem que notar assim, que tem pessoas que querem mudança, tem pessoas que querem vitória, tem pessoas que querem mudar de história, querem mudar de casa, querem mudar de vida, mas não quer ficar nos pés do Senhor. Você quer a mudança, você quer as coisas, então fique aos pés. Fique aos pés do Senhor. Porque se nós formos procurar na Bíblia, foi nos pés do Senhor que Jairo conseguiu a cura para a filha dele. Foi nos pés do Senhor que a mulher do fluxo tocou ali no Senhor e também conseguiu a cura. Foi nos pés do Senhor que Marta e Maria, chorando, pediu a vida novamente do teu irmão Lázaro. Então é aos pés do Senhor. O segredo está nos pés do Senhor. O que você quiser, o que você desejar ter, peça nos pés do Senhor. É nos pés de Deus que nós temos que estar com constante busca, em constante adoração, porque é ali que Ele vai estar ouvindo o nosso pedido. Verso 18. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua ainda hoje este negócio. Noemi, ela conhecia o caráter de Boaz e sabia que ele jamais deixaria esse caso para trás. Então Noemi diz para Ruth: descansa, minha filha,
você já fez tudo. Você já se banhou, você já se vestiu, você já se ungiu, você deitou aos pés dele. Então agora é aguardar, porque ele vai cumprir com a palavra e vai resolver ainda hoje. Então aqui o que está falando? Descansa, porque Deus, Ele não vai descansar enquanto Ele não cumprir o propósito dele na vida minha e na tua. Descansa, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Aquele homem Boaz também, ele não iria descansar enquanto ele não resolvesse todo esse impasse. Ele iria cumprir com aquilo que ele prometera, que era ser o remidor. E ali no capítulo 4, nós já vamos ver. Vocês têm alguma dúvida do capítulo 3? Está tudo claro? Nenhuma dúvida? Só fiz aquela pergunta no final. Ele vai ficar. Agora, 4, você vai ter só tem 3. Alguém entendeu aqui? Aquele homem não descansou enquanto não resolveu aquele negócio. Senhor, não descansa enquanto não resolver pela tua vida. A ira? Alguém sabe o que é ira? Eu coloquei uma pergunta, alguém anotou? Por que Boaz dorme na ira? Alguém estava anotando? Perdão. O que é ira, Patrícia? Eu? Isso? Eu sei não. O que é ira? Quem já foi do campo aqui? Quem já foi do campo? Sem ele, sem ira. Sem ira, sem ira. O lugar onde estoca, né, os alimentos, onde é guardado, né, conhecido também como celeiro, né, a eira e o celeiro. Por que Boaz, ele dormiu ali no celeiro? Você pergunta para a gente que já vai vir uma pregação, só esse versículo é uma pregação. Por quê? Para proteger os grãos de cevada. Então, quem é do campo, ele conhece o seu campo, certo? E ele sabe que alguém pode querer invadir o campo e levar as coisas que ele tem. Por isso que ele dorme tarde da noite, vocês viram? No texto, no versículo de número 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, Ruth sabia aonde estava Boaz. Porque quem é do campo, quem protege os seus alimentos, aqui ele protegia os grãos de cevada. Quem protege o que é seu, não abre mão daquilo que foi plantado. Então Boaz estava no campo, colheu tudo que era do campo, e ele resolveu ficar na eira, ele resolveu ficar aonde estava o alimento. Ninguém vem aqui de noite para tocar, porque eu estou aqui. Com outras traduções, você colocou a sua família no campo, você colocou a sua casa no campo, os grãos, né, os que são necessitados, e você dorme protegendo o teu campo. E o adversário, se você souber que o adversário virá, você está pronto para se levantar, para lutar pelo aquilo que é teu. Pegou? Então, por que do Boaz dormiu no campo? Para proteger os grãos de cevada. Capítulo 4. No capítulo 4 ele vai falar que
Boaz casa-se com Ruth. Mas este capítulo tem muitas coisas sérias que estão aqui em jogo, principalmente a vida de Noemi e de Ruth, pois elas fizeram tudo o que estava no alcance delas. E agora era o agir e o trabalhar de Deus para que Boaz fosse o resgatador delas. Então, no versículo 1: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ô fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Boaz, ele vai até a porta da cidade. E era na porta da cidade que acontecia os julgamentos, negociações, a compra e a venda, o tribunal, que era o julgamento, e também as questões não resolvidas. Então tudo ia à porta da cidade. Então Boaz, ele se assenta na porta da cidade e chega ao remidor, aquele parente ao qual não tem o nome relatado, ao qual fala o fulano, o homem, o parente. Então ele tem que exercer primeiro o direito de casar-se com Ruth. O direito de Ruth, de casar-se com Ruth, era desse parente, era desse fulano, era desse remidor. Então Boaz faz o quê? Ele se assenta, o parente passa e ele convida o parente para se assentar ali. Verso 2: Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e se assentaram. Então aqui, Boaz, assentado à porta da cidade, passou esse parente remidor mais próximo. Boaz, esperto, um homem sábio, convidou esse parente para sentar junto. E Boaz, já na intenção de que tudo ficasse registrado, ele fez o quê? Ele reuniu 10 homens, ou seja, 10 líderes ou 10 anciões, que ele necessitava de testemunhas. Então Boaz, sábio, reúne 10 testemunhas. Versículo 3: Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Então, presta atenção aqui no verso 3. Vai falar nosso irmão. Essa palavra irmão, ela refere-se à genealogia. Seria como nós, irmãos em Cristo. Somos da árvore genealógica, não de que somos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, não é irmãos de sangue, mas sim irmãos que faz parte da genealogia. Verso 4: E disse eu: Manifesta-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciões de meu povo, e se há de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Boaz, ele começa a explicar aqui a situação, tudo o que acontecera. Então ele começa a apresentar a proposta de que Noemi, ela tinha umas terras herdadas ali pela vida de Elimeleque, e que ele era o resgatador por direito. E esse parente aceitou. Só que Boaz continua a explicar. Boaz não tem intenção nenhuma de estar trapaceando. Então ele continua falando que tem as terras, mas que ele também tinha que ser o remidor. Que Noemi deixou ali uma parente, que seria Ruth. Então ele teria que ser o resgatador. E ele é honesto, ele não trapaceia. Ele age honestamente, querendo ser o resgatador. Então aqui nós temos uma lição, que nós não podemos permitir que os nossos desejos sejam corruptos. Não podemos
podemos permitir que os nossos desejos nos transformem em pessoas obscuras, criminosas, corruptas. Podemos ser sinceros, servindo ao Senhor, que é fiel e justo e ama a verdade. Boaz, em momento nenhum, ele trapaceou, ele simplesmente explicou toda a situação, apresentou as terras, mas também apresentou Ruth. Verso 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomaras a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. Então Boaz continua explicando e deixando bem claro que ele não somente irá resgatar as terras, mas que também resgataria a viúva, resgataria a Ruth. E aí então faria o quê? Suscitaria a família, ou seja, teria que gerar herdeiros, teria que ter filhos. Não quis, ele não aceitou. Então o filho deste casal, ó, presta atenção, o filho deste casal, ele não pertenceria ao resgatador. E sim, oi? Não. E sim ao marido de Ruth, Malo. Então quer dizer, o resgatador, o remidor, ele emprestaria ou doaria o seu sêmen. Eu vou explicar. Boaz casa-se com Ruth. O filho que nasce não é de Boaz. O filho que nascer é de Malo, é do falecido. Boaz, ele somente estaria emprestando o sêmen. Por quê? Ele faz parte da genealogia. Então ele está emprestando a genética para que a família de Elimeleque não morra, para que venha suscitar o nome, para que venha aquela família dar continuidade. Eu para entender? Viu? Verso 6. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimi-lo. Então aqui nós estamos vendo claramente que o remidor que teria o primeiro remidor que teria o direito de estar casando-se com Ruth e herdar as terras, ele recusou. Ele não quis, ele não aceitou, porque ele iria sair perdendo. Por que ele iria sair perdendo? Porque a herança dele, as terras dele, também entrariam na partilha dos bens, o que para ele não era vantajoso. Então, a criança que nascesse também iria herdar a partilha dele ali, as terras dele, e para ele não era vantajoso, porque ele iria pegar, ia suscitar a família, ia suscitar o nome, então ia dar continuidade e ele iria levar as terras. Então para ele não era vantajoso, então ele não quis, ele se recusou. E então o que acontece aqui? Se ele viesse contrair um casamento com Ruth e ter um filho, essa criança era herdeira também dos seus bens, e que para ele não tinha nenhum benefício isso, para ele era atraso. Então este resgatador, ele está visando somente o quê? Os bens materiais. Ele não quer ajudar a suscitar nada, ele visa somente os bens materiais. Então ele não quer emprestar o sêmen, ele não quer casar, ele está visando somente os bens materiais. Então para ele não é negócio. Exatamente, ele perderia. Então para ele não é negócio. Versos 7 e 8. Só aproveitar aqui uma coisa, que casamento não é negócio, viu, irmãos? Casamento não é negócio. Quem casa com dinheiro também casa com a dívida.
7. Havia, pois, já de muito este costume em Israel. Quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. O remidor aqui, ele lançou mão de tudo e mandou Boaz comprar. Pode comprar. Pode ficar com você, pode assumir, né? E aí ele fez o quê? Ele tirou o sapato. O ato de tirar o sapato, ele se encontra em Deuteronômio 25, versos 9 e 10. Há vários momentos na Bíblia que diz que é para tirar o sapato do pé ou tire a sandália dos pés. Um deles é quando Moisés ele vai até o Monte Horebe, e ali então Deus fala para ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Está em Êxodo 3:5. E outro relato foi Josué, que contemplou a visão de um anjo, e o comandante do exército mandou tirar as sandálias, porque o local ali era santo. Está em Josué 5:15. Mas aqui, esse ato de tirar o sapato, a gente se depara com um costume judaico. Esse ato é o que? Ele firma um acordo público. O ato de tirar o sapato é firmar um acordo público, pois ali não existia naquele tempo um cartório, não existia advogados, não existia meios jurídicos para validar um acordo. Então, para que o resgate e a transferência de propriedade fosse validado, a pessoa tirava os sapatos e dava ao outro. E aquele que rejeitasse o sapato do outro estaria renunciando a um dever, e por isso se chamaria o descalçado. Mas aqui também nós temos o ato do quê? Cuspir no rosto. Se você ler em Deuteronômio 25, versos 9 e 10, vai relatar que além de ter o ato de tirar o sapato, também tem o ato de cuspir no rosto. Isso significa o quê? Eu reprovo a tua atitude. O ato de cuspir significa reprovo a tua atitude. Eu repudio. É um sinal de desprezo, é um sinal de ódio, de desamor, é um sinal de rejeição. Então, além de tirar o sapato, também cuspir ali no rosto. É melhor nos dias de hoje receber o recado, né? A sua compra não foi feita por